Toda vez que a gente abre uma página na internet, na verdade, estamos em dois lugares ao mesmo tempo. Um deles é esse que a gente vê, o texto, as imagens, os vídeos. Mas o outro é um universo invisível de código e de dados que faz tudo isso funcionar. E é essa camada oculta que a gente vai explorar hoje. Para começar, uma pergunta que parece simples. O que é que está acontecendo por trás desta tela neste exato momento? A resposta, olha, é bem mais complexa e fascinante do que parece. Envolve uma conversa silenciosa entre máquinas e a organização de uma quantidade, assim, gigantesca de informação. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar com o mundo técnico do código, aquilo que o navegador interpreta. Depois, vamos dar um salto para o mundo da informação. E olha, vai ser especificamente sobre textos jurídicos bem complexos. E aí no final a gente vai conectar esses dois universos para entender como um depende totalmente do outro. Vamos lá, começando pela base de tudo. Pensa num site como se fosse um prédio digital. O que a gente vê são as paredes pintadas, os móveis, a decoração. Mas por baixo de tudo isso, existe uma arquitetura invisível de código que sustenta a estrutura toda. E essa estrutura, como a gente vai ver, nem sempre é perfeita. Um dos pilares mais importantes dessa arquitetura é a acessibilidade. A ideia é simples, né? A web deveria ser para todo mundo. Só que, na prática, os relatórios de erros que a gente analisou mostram que ainda existem muitas, mas muitas barreiras digitais. Agora, o que é realmente interessante aqui é o que esse erro significa no dia a dia. Quando um botão não tem um texto que uma máquina consegue ler, uma pessoa com deficiência visual que usa um leitor de tela não faz a menor ideia do que aquele botão faz. É para comprar ou para apagar tudo? A navegação vira tipo um campo minado. E a mesma coisa vale para as imagens. Este erro aqui está dizendo que uma imagem no site não tem um texto alternativo. Para um leitor de tela, essa imagem simplesmente não existe. Pode ser um gráfico super importante, a foto de um produto, uma imagem que passa uma emoção, tudo isso se perde, criando uma experiência incompleta e às vezes até inútil. Isso nos leva aos frames. Pensa neles como se fossem janelinhas para outro conteúdo dentro de uma página, tipo um mapa ou um vídeo. Sem um nome acessível para a tecnologia assistiva, isso é só uma caixa preta, um vácuo. A pessoa não sabe se aquilo é um vídeo importante sobre o produto ou só um anúncio qualquer. Mas não é só a acessibilidade, não. Tem outro fantasma na máquina, a compatibilidade. Um site precisa funcionar bem em dezenas de navegadores e aparelhos diferentes, dos mais novos aos mais antigos. E como os dados mostram, isso é um desafio enorme que afeta diretamente o desempenho. Olha só, este slide ilustra o problema de um jeito brilhante. A coluna da esquerda mostra códigos que os desenvolvedores usam hoje para criar layouts modernos e eficientes. Já a da direita, ela mostra o suporte para esses códigos no Internet Explorer, um navegador antigo, mas que ainda roda em alguns sistemas. A resposta é quase sempre um sonoro não. Isso força a criação de gambiarras e soluções complexas, ou simplesmente faz com que o site não funcione direito para todo mundo. E claro, esses problemas de compatibilidade geram erros de desempenho. O que a gente vê aqui são registros bem técnicos, mas que se traduzem em experiências muito humanas. Sabe aquela rolagem de página que dá umas engasgadas? Isso é o Non-Passive Event Listeners, aquela sensação de que o navegador está pensando demais. Pode ser o Request Idle Callback lento. E a falta de cache control é o que faz a página demorar para carregar toda vez que a gente entra nela. E então, no meio de todo esse jargão de código, a gente encontra isto. Uma frase densa de um universo completamente diferente. O que isso está fazendo aqui? Pois é, este é o nosso ponto de virada. A gente está saindo do mundo das máquinas para entrar no mundo da informação humana. Agora sim, vamos entender o porquê de toda aquela complexidade técnica. O objetivo de todo aquele código, com seus erros e acertos, é entregar informação. E não é qualquer informação, não. É um conteúdo específico, detalhado e, neste caso, com o peso da lei. O ponto crucial é este. A internet virou a nossa maior biblioteca e o nosso maior arquivo. Ela guarda de tudo, desde vídeos de gatinhos até o registro minucioso de processos judiciais que afetam vidas e empresas. O código, no fim das contas, é só o sistema de arquivamento. E para entender a informação que o código entrega, a gente precisa decodificar o vocabulário dela. Os documentos que encontramos online estão cheios de termos como dano moral. Basicamente, é um conceito que vai além do prejuízo financeiro. Ele trata da dor, do sofrimento, do dano à dignidade de uma pessoa. Vamos em frente para ver como essa trilha de informação fica ainda mais profunda. A web permite que a gente siga os argumentos, as decisões, os detalhes de casos que antes estariam trancados a 7 chaves em arquivos físicos. A gente também encontra o termo litigância de má-fé.
Esse é outro conceito sofisticado que o sistema jurídico usa para se proteger de abusos, sabe? Tipo quando alguém entra com um processo só para atrasar a vida do outro ou para prejudicar de propósito. Isso mostra a profundidade e a especificidade do conhecimento que o código precisa gerenciar. E aqui a gente vê um exemplo bem concreto. Os documentos disponíveis online detalham uma briga complexa envolvendo a Telesp, com discussões sobre como as ações deveriam ter sido calculadas lá atrás, décadas atrás. É a diferença entre o valor patrimonial da ação, o VPA, e o valor médio de mercado, o VMM. São registros históricos e financeiros profundos que agora estão a um clique de distância. Certo. Agora, vamos construir a ponte. A gente viu um mundo de erros de código e um mundo de argumentos jurídicos super densos. À primeira vista, eles parecem não ter nada a ver um com o outro, mas na verdade eles são dois lados da mesma moeda digital. Esse slide resume perfeitamente a nossa tese. O como, ou seja, o código, é a infraestrutura invisível para o porquê, a informação. Um código com boa acessibilidade não é só uma boa prática técnica, é o que garante o acesso à justiça para uma pessoa com deficiência. Um código compatível com navegadores antigos garante que registros históricos não se percam. E um bom desempenho garante que o conhecimento humano seja de fato acessível de forma rápida. A melhor analogia que existe é a de uma biblioteca. Todo aquele trabalho técnico de bastidores é o que define se a biblioteca vai ser um lugar acolhedor, funcional, com rampas, elevadores, um catálogo organizado, ou se vai ser um labirinto frustrante de escadas quebradas e livros fora do lugar. Os dois lugares podem ter os mesmos livros, mas a experiência de acessar o conhecimento é radicalmente diferente. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. Se cada linha de código, cada decisão técnica sobre compatibilidade e cada esforço para melhorar o desempenho define quem pode ou não acessar a informação de forma eficaz, quem é que a gente está, talvez sem querer, excluindo dessa grande conversa digital? A arquitetura do nosso mundo digital importa, e como importa.